Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Leonardo Petró, advogado, e no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto super importante. A aposentadoria rural a partir dos 8 anos de idade. Tem como considerar? Você que está ali já para se aposentar, você que trabalhou na roça quando era criança, trabalhou com a sua família e agora, no momento de pedir a sua aposentadoria, não sabe se esse tempo rural ele é considerado ou não, com certeza esse vídeo é para você. Mas antes, caso ainda não seja inscrito aqui no canal, por favor se inscreva. Também curta esse vídeo, isso é super importante aqui para o nosso trabalho. Então caso consiga curtir agora no comecinho, já agradeço muito. Ative o sininho que está aqui abaixo para receber todas as notificações aqui do canal e caso tenha Instagram, nos siga lá Petró Advocacia, tá certo? Pessoal, então vamos lá falar sobre atividade rural e aposentadoria desde a infância. Mas antes, coloque aqui nos comentários abaixo deste vídeo de qual cidade que você está me assistindo, tá certo? Vamos lá então, pessoal. Atividade rural e INSS, eles estão ligados. Porque muitas pessoas trabalharam na roça, trabalharam em atividade rural, junto com seus pais, seus irmãos, seus parentes, enfim, quando eram crianças. Então, pessoas ali com 8 anos, 10 anos, 12 anos, é super comum de encontrar agora que, no caso, elas estão se aposentando, estão para pedir uma aposentadoria e ficam com aquela dúvida, será que esse tempo lá da infância vai contar para a minha aposentadoria? E sim, pessoal, conta. Para que vocês possam entender, o STF, lá em Brasília, decidiu que não existe uma idade mínima para que o tempo rural ele seja considerado. Então, esse tempo rural de atividade familiar na roça, ele pode ser considerado com 8 anos ou até menos, mais, não tem problema algum. O INSS, na via administrativa, então, naquele processo que você entra com o INSS e não tem que ir para uma via judicial, ele já considera, de forma bem assim pacífica, que a partir dos 8 anos de idade é possível comprovar o tempo de atividade rural para considerar na aposentadoria. Você não tinha que necessariamente realizar uma contribuição naquela época para o INSS. Você pode ter trabalhado na sua atividade rural, por exemplo, dos 8 anos até os 14, 15, 16 anos de idade, e aquele tempo, ele mesmo sem contribuição, agora ele é considerado. Só que, claro, este tempo de contribuição, ele deverá ser comprovado. Então, este tempo você tem que comprovar através de documentos dentro de uma aposentadoria, e logo mais nós já vamos falar sobre as modalidades para você conseguir uma aposentadoria, mas esse tempo então você tem que comprovar através de documentos. E eu vou falar aqui alguns deles. Por exemplo, certidão de terras, blocos de produtor rural, certidão de casamento dos pais, também uma comprovação do seu histórico escolar, comprovação de batismo, porque daí vai estar então comprovando que você morava naquela terra, você morava naquela cidade, que você está alegando que exerceu uma atividade rural. Eu tenho um caso aqui no escritório também que eu consegui utilizar e isso foi aceito. Eu consegui utilizar uma certidão de primeira comunhão, porque isso também foi possível considerar como prova de que aquela criança naquela época, que agora é uma pessoa que está pedindo a aposentadoria, morava naquele local e assim era enquadrado como produtor rural e pessoa, então, filho de alguém que trabalhava na roça e, portanto, ela também trabalhava na roça. Então, nós temos alguns documentos aqui, claro que a lista é super extensa, eu até vou colocar na descrição deste vídeo quais os documentos que você poderá utilizar para comprovar a sua atividade rural. Também tem testemunhas, então, por vezes, o INSS ou a Justiça vai chamar alguma testemunha para que comprove, para que ajude, então, esta prova da atividade rural. E essa atividade rural ela é tão importante para a INSS, principalmente agora, depois da reforma da Previdência de 2019, que ela poderá ser definitiva para que você consiga se aposentar até pelas regras anteriores à reforma de 2019, ou que possa conseguir uma aposentadoria antecipada, ou seja, você não vai se aposentar só por idade, aos 65 anos de idade se homem e 62 anos de idade se mulher. Então veja só como é importantíssimo considerar a atividade rural no momento de analisar o seu pedido de aposentadoria.
Também é importante destacar aqui que, se você já é aposentado e você não fez esse pedido de atividade rural, você pode realizar uma revisão da sua aposentadoria no prazo de 10 anos depois de aposentado, para que você então consiga modificar o valor da sua aposentadoria para que ela melhore utilizando o seu tempo de atividade rural. Como eu disse, você com o tempo de atividade rural não tem que ter pago INSS, apenas comprovando essa atividade, já então será considerado um tempo válido para que você consiga se aposentar. E antes de seguir para qual tipo de aposentadoria que você poderá pedir junto ao INSS utilizando o tempo de atividade rural, vocês viram que é algo um pouco mais complexo, que é algo que tem que ter uma estratégia muito boa para pedir junto ao INSS a sua aposentadoria. Então, a dica que eu deixo é que você procure um advogado previdenciário da sua confiança e também, como vocês sempre perguntam, primeiro link aqui da descrição está o WhatsApp aqui do escritório. Você poderá então clicar neste link, agendar o seu atendimento. Seu atendimento será feito por mim, por chamada de vídeo ou telefonema e não importa de qual lugar você esteja falando, tá certo? Vamos lá então, pessoal, para falar sobre 3 tipos para que você consiga se aposentar. E a primeira forma é a aposentadoria por idade rural. Neste caso, você, homem ou mulher, deverão ter pelo menos 15 anos de contribuição. Já em relação à idade, a idade aqui é menor para que você consiga uma aposentadoria por idade rural. O homem conseguirá se aposentar com 60 anos de idade e a mulher 55 anos de idade. A título de comparação, a aposentadoria normal, a urbana, então para quem não teve atividade rural, é de 62 anos de idade para a mulher e 65 anos de idade para o homem. Então veja só que já é uma diferença bem importante na hora de pedir o seu benefício. Partindo da atividade, então, da aposentadoria por atividade rural e indo para uma aposentadoria híbrida, que daí é a somatória do seu tempo de contribuição de trabalho na cidade e também no campo, você vai conseguir uma aposentadoria com 15 anos de contribuição também, só que daí então, aos 62 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem. Então você consegue somar uma com a outra e o tempo de contribuição da atividade rural, mesmo que você não tenha pago INSS, vai contar como contribuição para conseguir essa aposentadoria também. Então você não tem que ter 15 anos de contribuição de atividade urbana. Você, por exemplo, poderá colocar ali 8 anos de atividade urbana e 7 anos de atividade rural. Você já vai conseguir então ter uma aposentadoria por idade. Tem também aposentadoria por tempo de contribuição, que agora nós temos as regras transitórias, pedágio de 100%, pedágio de 50%, aposentadoria por pontos, tem aposentadoria proporcional também de 98%, que ainda é possível pedir, tem também uma aposentadoria pela idade mínima progressiva, então você poderá escolher e estudar qual a melhor aposentadoria, porque daí o tempo de contribuição total você poderá utilizar um tempo como rural e também poderá utilizar um tempo como urbano. Então veja só como é importantíssimo considerar esse tempo de atividade rural para que você consiga a melhor aposentadoria possível. Tá, Leonardo, então o que eu tenho que fazer a partir de agora? Bom, os próximos passos para que você consiga entrar com o pedido da sua aposentadoria é reunir a documentação, ter a melhor estratégia, então escolher a melhor estratégia no seu caso e, como eu disse anteriormente, procure um advogado previdenciário. Eu aconselho muito a isto para que você já entre com o pedido da forma correta junto ao INSS, explicando, tendo embasamento jurídico, embasamento em outras decisões da Justiça e embasamento também na lei de como que o seu caso se enquadra em atividade rural de acordo com toda a situação, de acordo com a documentação. Então, com isto, você vai reunir a documentação e vai entrar com o pedido junto ao INSS. No momento que você entra com o pedido, ele vai ficar em análise e durante um tempo ali você vai aguardar a decisão. Saindo a decisão, meses depois, por exemplo, então saindo essa decisão, sendo concedida a sua aposentadoria, ok, tá tudo certo, você vai receber o seu benefício. Caso seja indeferido, aí você tem 30 dias para recorrer. E aqui o recurso ele pode ser tanto administrativo, portanto perante o INSS, quanto também judicial. Eu recomendo que seja feito judicial,
porque daí então a prova poderá ser melhor aproveitada perante a justiça. E muitas vezes um processo judicial ele é bem mais rápido do que um recurso administrativo e o juiz ele vai ter mais, digamos assim, interesse no seu caso, ele vai lhe escutar mais quando você pedir esse benefício, não no INSS, mas sim na justiça, tá certo? Então, pessoal, como vocês viram, tempo de atividade rural desde os 8 anos de idade já é perfeitamente possível comprovar perante o INSS. Se você trabalhou, então, junto com seus pais, junto com seus parentes, quando você era criança, se trabalhou no campo, trabalhou na roça, você com certeza, então, tem uma boa chance de conseguir uma melhor aposentadoria, tanto você que não entrou com seu pedido, como também você que já se aposentou e quer revisar o seu benefício. Espero então que vocês tenham gostado, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, ative o sininho que está aqui abaixo e nos siga no Instagram. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.